Estamos dando início ao terceiro módulo do nosso mini-curso sobre a grande questão das normas linguísticas, tendo como referência o livro que eu publiquei pela Parábola, Norma Culta Brasileira, Desatando Alguns Nós. Nós vimos nos módulos anteriores que a fonte do problema das normas é o fato de que a realidade linguística é heterogênea. Ou seja, uma língua, qualquer que seja, só pode ser definida como um conjunto de variedades que, por razões históricas, políticas e culturais, são reconhecidas por seus falantes como constitutivas da mesma língua. Para dar conta desse conjunto das variedades, a linguística elaborou o conceito de norma. Assim, a cada variedade linguística corresponde uma norma linguística. E apontamos também que, além dessa correspondência à variedade norma, a linguística teve de incorporar uma outra dimensão da realidade das línguas, ou seja, o fato de que as sociedades desenvolvem um movimento de padronização linguística para determinadas práticas de linguagem. Em outras palavras, as sociedades estipulam alguns fenômenos linguísticos como os mais adequados para determinadas práticas de linguagem. Desse modo, foi que nós mostramos o conceito de norma se desdobra em duas dimensões, que podemos identificar por meio de dois adjetivos diferentes. De um lado, temos a norma normal e, de outro, a norma normativa. São duas dimensões do conceito de norma que vão sustentar a diferença que nós apontamos lá no início da nossa conversa entre o que chamamos de norma culta e o que chamamos de norma padrão. Do ponto de vista técnico, tecnicamente, linguisticamente, podemos conceituar a norma normal como constituída por um conjunto de fenômenos linguísticos, fonológicos, morfológicos, sintáticos, lexicais, que são correntes, costumeiros, habituais, próprios, comuns entre os falantes de uma determinada comunidade de fala. Nós vimos também que na sociedade brasileira, como em qualquer sociedade, há inúmeras normas normais. E para estudar essa complexa heterogeneidade, um modelo que tem dado bons resultados é o dos três contínuos proposto pela professora Stella Maris Bortoni. Esse modelo busca distribuir as diferentes normas normais em três contínuos que se entrecruzam: rural-urbano, contínuo oralidade e letramento e o contínuo da monitoração estilística. Adotando o modelo dos três contínuos, podemos voltar, então, para caracterizar a norma culta. O que é a norma culta? Propor um conceito para ela. Trata-se de uma das muitas normas normais, típica da população urbana, com nível de escolaridade médio alto e usada em situações monitoradas de fala ou de escrita. Ela está constituída, portanto, a norma culta, no entrecruzamento do polo urbano com o polo do letramento e com o polo de forte monitoramento estilístico. E vimos, por fim, que a própria norma culta não é ela mesma homogênea. Ela varia estilisticamente, portanto, né? Ou seja, ela comporta diferenças entre a fala e a escrita. Há uma norma culta falada, uma norma culta escrita, mas também entre diferentes gêneros textuais da oralidade ou da escrita. Podemos assim dizer, né, que há várias normas cultas funcionando socialmente, condicionadas ou pela modalidade da língua falada, língua escrita, pelos gêneros textuais da oralidade e da escrita e pelo grau de monitoramento relativo a cada situação interacional. Esclarecido o conceito de norma culta, nós vamos hoje direcionar o nosso foco para o conceito de norma padrão, ou seja, a norma normativa. Conversamos sobre norma normal, agora vamos para a norma normativa. A norma normativa é um fenômeno linguístico decorrente dos esforços socioculturais e políticos relativos à padronização linguística. Esse fenômeno fica mais claro se nós tratarmos dele historicamente.
Então, na Idade Moderna, na Europa, a questão da padronização das línguas modernas começa a tomar corpo dos meados para os fins do século XV, impulsionada essa padronização pela necessidade política de se alcançar certa unidade linguística nos estados centralizados que estavam começando a se constituir naquele período. Em outras palavras, a unificação e a centralização política tiveram um efeito centrípedo, né, centralizador, também sobre a realidade linguística. Ou seja, um mundo que superava a fragmentação econômica, social e política própria da sociedade feudal, passava a ter necessidade de uma referência em matéria de língua que pairasse acima da grande diversidade regional e social, grande diversidade linguística, regional e social. A sociedade feudal tinha um perfil que favorecia o funcionamento das forças sociais descentralizadoras. Era descentralizada, a sua descentralização político-administrativa, a sua economia basicamente rural, os poucos vínculos de comunicação para fora dos limites locais, regionais, resultaram, em matéria de língua, numa grande diversificação no território europeu. Algumas das mudanças que a Europa conheceu na Baixa Idade Média, tais como a intensificação das práticas mercantis e da circulação das pessoas, o revigoramento e a expansão da vida urbana e a progressiva centralização político-administrativa, esses fatores alteraram substancialmente o quadro de fragmentação feudal, passando então a favorecer forças centralizadoras. Em resposta à profunda diversificação do mapa linguístico de cada um dos novos estados centralizados, emergiu então um projeto padronizador. Desde Antônio de Nebrija, que foi o autor daquela que é considerada a primeira gramática de uma língua moderna, a gramática do castelhano, publicada em 1492, desde, portanto, a publicação da gramática do Nebrija em 1492, se buscou estabelecer, em diferentes pontos do território europeu, por meio de instrumentos normativos, como as gramáticas, os dicionários e os formulários ortográficos, um padrão de língua para os estados centrais modernos. Qual era o objetivo com essa padronização? Era dotar esses estados de um instrumento de política linguística capaz de contribuir para atenuar a diversidade linguística regional e social herdada da experiência feudal. E a esse instrumento é que nós hoje damos o nome de norma padrão. E aqui vale a pena contrastar outra vez norma padrão e norma culta. Se a norma culta é a variedade que os falantes urbanos letrados usam em situações monitoradas de fala e de escrita, a norma padrão não é propriamente uma variedade da língua, mas, como tem destacado o professor Marcos Banha em seus livros, é um construto sócio-histórico que serve de referência para estimular um processo de padronização onde ele é pertinente. Enquanto a norma culta é a expressão viva, dinâmica, fluida de certos segmentos sociais em determinadas situações, a norma padrão é uma codificação relativamente abstrata, uma baliza teoricamente extraída do uso real para servir de referência a projetos políticos de uniformização linguística. Uma das primeiras áreas em que se buscou uma padronização foi exatamente a ortografia. Como nós sabemos, no período medieval, os textos eram manuscritos, copiados manualmente, né? E a forma da grafia variava muito de região para região, de centros de escrita para centro de escrita.
os scriptoria, né? Alguns tinham uma característica na sua grafia, outros seguiam outra característica, e mesmo os próprios copistas tinham as suas preferências gráficas. Portanto, variava muito, né? Variava muito. E essa diversidade de representação gráfica não era um grande problema, porque os manuscritos praticamente não circulavam, né? Não circulavam muito, ficavam estocados nas bibliotecas, a grande maioria deles. No entanto, com a invenção da imprensa com tipos móveis por Gutenberg no século XV, o panorama mudou, né? Os livros começaram a ganhar ampla circulação e surgiu então a necessidade de se padronizar a grafia, de se fixar uma ortografia para tornar os livros legíveis em amplo espaço social e geográfico. A padronização da grafia, a fixação da ortografia variou, claro, de língua para língua. Variou no tempo, né? O toscano, por exemplo, teve sua ortografia fixada já no século XVI, enquanto o português só fixou a sua ortografia no início do século XX. No meio tempo, você vai encontrar no século XVII o francês fixando a ortografia, no XVIII o inglês e o espanhol, e finalmente no XX o português, né, para tratarmos dessas línguas mais próximas. Mas variou também o critério padronizador da fixação da ortografia, desde um critério mais pragmático e fonologicamente transparente, como foi o caso da ortografia do toscano, que foi um acerto entre os editores e os escritores, né? Foi nesse trabalho conjunto que se definiu esse padrão ortográfico para o toscano, até critérios mais conservadores, que caracterizam a ortografia do inglês, do francês e do português, todas elas segurando ainda, usando ainda o critério etimológico, o que cria obstáculos para uma representação gráfica com transparência fonológica. Já a variedade de língua tomada como referência para a construção da norma padrão em seu plano morfossintático e lexical diferiu também de estado para estado, de língua para língua. Em alguns casos, resultou de uma perspectiva mais conservadora. Tomou-se como referência estágios mais antigos da língua, geralmente a variedade usada por escritores chamados de clássicos. Foi o caso do francês, por exemplo. Em outros, o que se adotou foi uma perspectiva mais pragmática, ou seja, tomou-se como referência a língua contemporânea. O inglês e o alemão servem aqui de exemplo. Em geral, porém, a base da fixação da norma padrão, no caso das línguas europeias, não deixou de estar próxima da norma culta, ou seja, da norma praticada no momento da definição da norma padrão pela aristocracia, né? Ou, mais propriamente, considerando que a questão da norma padrão foi, antes de tudo, um trabalho das pessoas letradas, envolvidas com a escrita, os critérios tomaram como referência a norma da variedade praticada pelos barões doutos, né, para usar a significativa expressão do erudito português do século XVI, João de Barros, autor, entre outras obras, de uma das primeiras gramáticas do português. Então, como vocês veem, o grande problema da padronização são os critérios. Qual é o critério que nós adotamos para selecionar as estruturas linguísticas, os fenômenos linguísticos que vão estar codificados nesse construto chamado norma padrão? No nosso próximo módulo, nós vamos discutir esse tema dos critérios e analisar o processo histórico da definição da norma padrão brasileira. Até lá!